Boa tarde a todos. Com o coração cheio de alegria, iremos iniciar a celebração do casamento de Leonardo e Yasmin. Hoje celebramos não apenas o amor entre dois corações, mas a aliança que Deus selou entre Leonardo e Yasmin. Em sua perfeita vontade, ele uniu suas histórias e agora os conduz ao altar, para viverem o propósito de uma vida a dois, abençoada e firmada no Senhor. Neste momento, convidamos o noivo Leonardo, acompanhado da sua mãe Luciene, que este caminhar represente todo o amor, cuidado e a história construída até aqui. Um filho que hoje inicia uma nova etapa, levando consigo os valores recebidos em casa e o exemplo de quem sempre esteve ao seu lado. Convidamos agora o pai do noivo, Gelvan, e a madrasta, Liliane, que o ajudou a formar o homem que hoje caminha rumo a nova etapa da sua vida. Com carinho e gratidão, convidamos agora as testemunhas, escolhidos para caminhar ao lado dos noivos, como apoio, exemplo e bênção nessa nova etapa da vida. Esther e Aaron. Pensando juntos, nós vamos além. Sara e Rafael. Glória, sempre na derrota ou glória. É luz na escuridão. Somos um só coração. Sempre vivo na memória. Faz parte da minha história. Nada vai nos separar. A amizade é tudo, é será sem esperar. Nada em troca dessa união. Catarina e Alan. Alguém pra contar na indecisão. Nunca se desesperar. Sempre ali pra estender a mão. Maior valor não há. É feito irmão. Rebeca e Genilson. O sentimento natural.
nos separar. A amizade é tudo, é se dar sem esperar. Nada em troca dessa harmonia. É ter alguém pra contar na indecisão. Com grande honra, convidamos a Demoselle para adentrar, abrilhantando esse momento lindo. Giovana. É feito irmão. Agora, convidamos as daminhas para entrarem, trazendo consigo a pureza e a doçura que simbolizam a inocência e alegria deste dia tão especial. Valentina. Convidamos agora a florista Júlia para adentrar, espalhando beleza e preparando o caminho para este momento tão especial. A doçura no olhar, a moça de vestido branco, daquele que está esperando, de todos que estão celebrando este amor no altar. Certo como o sol que brilha, irradia e vem iluminar. Lara vem convidando agora, com profunda emoção, a noiva Yasmin, acompanhada da sua mãe Leonice. Mais do que caminhar ao altar, este é um momento de gratidão e honra. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz um
oração para esse dia chegar. Exatamente. Leonice, que com muito amor, fé e dedicação, ajudou a construir cada detalhe desse grande dia. Agora entrega sua filha para viver uma nova etapa sobre as bênçãos de Deus. Convido a todos a ficarem em pé. Que essa entrada seja marcada pela presença divina e pelo amor que une as gerações. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu Pai, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu Pai. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu Pai. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu Pai. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu Pai. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Louvado seja Deus por essa oportunidade maravilhosa. Depois de algum tempo de ver a realização do casamento de vocês com tanta emoção. Parabenizo aqui as famílias que estão também se enlaçando pelo enlace de vocês, pelos amigos que vão acompanhar também, que vão testemunhar, por muitos irmãos também, por todos os parentes. Nós agora vamos dar início, então, à cerimônia. E não temos como fazer de outro jeito, senão, primeiro,
lendo a palavra de Deus, invocando o nome do Senhor para a sua bênção. A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 10, nos diz assim: Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Amém. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus compara a alegria da salvação com a alegria de um casamento. Vocês têm ambos, crentes salvos em Cristo Jesus, e agora experimentam a alegria de se unirem em Cristo Jesus também como casados, marido e mulher. Nós vamos adorar o Senhor com a oração, depois com o cântico, neste momento. Deus eterno, obrigado pela oportunidade de ver a realização do casamento destes queridos irmãos, Leonardo e Yasmin, Senhor. Que alegria, Senhor. Por muitos anos que eu acompanho, vendo o temor do Senhor na vida deles, o testemunho. É uma alegria para mim muito grande poder celebrar e poder ver a confraternização dos familiares, parentes, amigos, irmãos em Cristo, neste momento de celebração, Senhor. A celebração que eles conhecem por terem suas vidas escritas no livro da vida, na salvação do Senhor, por causa de Ti mesmo, Jesus, o nosso Salvador. E agora experimentam algo realmente honrado que o Senhor criou, que é o casamento. Que eles possam desfrutar de todas as bênçãos do Senhor nesta área, Senhor. Que o Senhor confirme tudo o que iremos fazer aqui para a Tua glória e para a alegria deles e também de todos que os conhecem. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade. Nós devotamos a Ti toda a honra, toda a glória e louvor e pedimos assim a Tua bênção em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Nós iremos agora ter um momento de adoração ao Senhor, dando a Ele a glória, cantando a Ele, que seja glorificado. Sempre, amém.
sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Somos sempre instados a dar a glória em todo o tempo. Antes como indivíduos, filhos, agora como marido e mulher, quando assim a cerimônia prosseguir, confirmar todas as coisas, vocês vão continuar dando glória a Deus, não mais como apenas como indivíduo, agora como uma só carne, juntos, formando assim, segundo a vontade do Senhor. Espero que também seja de vocês a família, com filhos. Quando eu falo família, eu lembro de filhos. E que seja assim. Nós estamos devidamente autorizados pela República do Brasil para celebrar esse casamento religioso com efeito civil. É claro que a parte burocrática é civil, tem que assinar papéis. E deixamos a parte religiosa, que para nós é a mais importante, por último. Então, nesse momento, nós vamos passar a parte da oficialização do casamento civil, e eu vou ler resumidamente o termo de casamento, que está disponível para, se alguém quiser, ele completo, está acessível para qualquer pessoa que queira ler.
Mas para que eu não me delongue aqui, não torne a cerimônia longa, lendo todo o termo de casamento, eu vou ler resumidamente. No dia 23 de agosto do ano 2025, às 15 horas, na chácara do César, situado na Estrada da Cascalheira, quilômetro 1, Camaçari, local aberto e acessível a qualquer pessoa, perante mim, reverendo Elcio Azevedo de Queiroz Júnior, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Lauro de Freitas, e na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, todas capazes, receberam-se em matrimônio de livre e espontânea vontade Leonardo de Almeida Souza, 30 anos, nascido em Lauro de Freitas no dia 14 de agosto de 1995. Filho de Gelvan da Cruz Souza e de Luciene Teles de Almeida. E Yasmin Maia de Assis, 24 anos, nascida em Lauro de Freitas no dia 24 de agosto do ano de 2000. Filha de Admiro Santos de Assis, que não se faz presente, mas foi bem lembrado pela linda apresentação que você fez. E Leonice Silva Maia. Os nubentes apresentaram certidão de habilitação de casamento civil da comarca de Camaçari, registrado por Grace Maria Aguiar Oliveira, oficiala do cartório, e assinado em nome de Fabiana Oliveira da Hora, escrevente autorizada, datado de 24 de julho de 2025. O regime adotado será o da comunhão parcial de bens. Em virtude do casamento, a nubente passará a chamar-se Yasmin Maia de Assis Almeida. Você acrescenta Almeida hoje na assinatura. O casamento foi celebrado segundo o rito presbiteriano, sem impedimentos, e nos termos da Lei 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro. Foram testemunhas Sara Catilane Andrade da Silva, Esther Cristina Rocha de Oliveira. Tem mais testemunhos aqui, só um momento. Heron de Souza Rocha, Genilson Martiniano de Souza, Rafael dos Santos Andrade, Catarina Rocha Silveira de Carvalho, Alain Carvalho Cerqueira, Rebeca Ferreira Guimarães, Vanessa Felisberto de Oliveira, Joelito Santos Sá. Então, esses são os termos do casamento e, para constar, foi lavrado o presente termo em 2 vias que será assinado. Um ficará na igreja e o outro será levado para o registro civil no cartório de Camaçari. Segunda-feira, sem detença. Já que vocês viajam para São Paulo na terça, né? Então a gente tem que antecipar. Eu e Nícia estamos incumbidos dessa tarefa. Sem detença, levar esses documentos. Então, vamos assim, assinatura. Eu assino primeiro, depois Leonardo, a nossa irmã Yasmin como noiva, e as testemunhas eu irei chamando na ordem para vir assinar.
Convidamos agora Sara Catilani e Esther Cristine. Convido Heron de Souza Rocha e Genilson Martiniano de Souza.
Convidamos Rafael e Catarina Rocha. Convidamos Alain Carvalho e Rebeca Ferreira. Convidamos Vanessa e Joelito.
Pronto, os papéis estão assinados, serão levados segunda-feira ao cartório. E vocês, quando voltarem da viagem, pegam, certamente, espero que possam já levar para São Paulo a certidão de casamento. Mas vocês não vieram somente para isso, mas vieram também para receber orientação da parte de Deus. É evidente que nós já tivemos muitos encontros, que eu não vou gastar muito tempo, menos de 1 hora, porque já tivemos muitos encontros instruindo vocês sobre essa nova condição que vocês estão se unindo como marido e mulher. E apenas vamos trazer uma breve reflexão. E eu convido a todos que escutem a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, do versículo 7 ao 10, que nos diz assim: Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que tivemos já de assinar os documentos relativos à República Federativa do Brasil, da qual somos parte, cidadãos, e querendo e devendo, como também cidadãos dos céus, cumprir as leis do nosso país. Mas também, como cidadãos dos céus, queremos entender a Tua vontade para este momento dos dois e abençoá-los com tudo o que a Tua palavra os diz, Senhor. Nos abre o entendimento para a compreensão, para que sejamos edificados para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Recentemente eu achei uma frase muito interessante de um autor chamado William Penn. Ele diz o seguinte: a diferença entre a concupiscência e o amor é que o amor, este é fixo e aquele volúvel. O amor cresce ao ser desfrutado, a concupiscência se desgasta. E a razão disso é que o primeiro nasce da união de almas, o outro da união de sentidos. Quando eu vi essa frase pela primeira vez de William Penn, eu lembrei do casamento de vocês. Ele disse: eu vou separar para o casamento deles. Porque para mim é uma satisfação muito grande, Léo e Yasmin, casar vocês, porque eu vejo a construção desse casamento não apenas como sentidos, pessoas que se desejam, são apenas apaixonados, mas pessoas que estão dispostas a se amarem conforme a vontade de Deus. As paixões passam, mas o amor vai crescendo de maneira que o último momento de vocês como marido e mulher pode ser melhor do que esse momento inicial de muita alegria. Assim nós entendemos. Inclusive Jesus, honrando este momento, o momento de casamento, fez seu primeiro sinal no casamento, as bodas de Caná na Galileia. E naquele momento ele transformou água em vinho. E a pessoa responsável para provar, o mestre Sala, disse: você deixou, falando para o noivo, o último vinho por último. Normalmente se oferece o vinho melhor, quando todo mundo já está bem satisfeito, oferece o vinho de segunda categoria. E aí podemos trazer uma aplicação para nós de que com Jesus o último momento pode ser melhor do que o início, porque a gente tem que ascender, crescer. Vocês estão em desenvolvimento espiritual, moral, social. E esse desenvolvimento vai levar vocês a crescerem no amor do Senhor, porque são tementes a Deus. E isso muito me alegra. O livro de Eclesiastes pode não parecer um livro, talvez, muito bom para um casamento.
porque é um livro um pouco deprimente de alguém que viveu satisfatoriamente, usufruindo de toda a sabedoria que Deus lhe deu, que é Salomão, seu autor, se tornou muito rico e teve muitas relações sociais, em casamentos até comerciais. Ele se casou com muitas mulheres. E ele exagerou. Tanto é que dos 40 anos de Salomão, do reinado de Salomão, que a gente tem registro na palavra de Deus, 20 foram satisfatórios, foram abençoados enquanto ele temia a Deus. Mas acontece que o fato de ele ter se casado com muitas mulheres e essas mulheres terem outros deuses, ele passou a adorar esses outros deuses das mulheres com que ele casou. E isso trouxe consequência, trouxe um desvio de Salomão. Infelizmente, a história bíblica relata esse filho de Davi que foi agraciado com a sabedoria tremenda, mas em algum momento deixou que os sentidos, as paixões, prevalecessem na sua vida e levou ele à derrota. Tanto que ele escreve o livro de Eclesiastes para dizer isso, para dizer que não façam um laboratório da nossa vida como ele fez a dele, se desviando do Senhor. O livro de Eclesiastes precisa ser entendido como um todo, nunca em partes. As partes vai confundir, parecendo um livro extremamente depressivo. Mas é um livro extremamente orientador para todos nós. Para que a gente viva a vida, aproveite, seja bem feliz com a vida, mas sempre no temor do Senhor. Nunca se apartem do temor do Senhor. Porque isso pode levar, de fato, a uma depressão, a uma tristeza profunda, como Salomão experimentou. E o conselho dele é isso. Quando termina o livro, ele diz: tudo que eu falei, a suma é: temam a Deus, tema a Deus. Nunca se aparte do Criador, porque a parte dele nós não temos como dar certo. Não há como dar certo. E vocês, como crentes que são, já acompanham há um bom tempo vocês, eu louvo a Deus porque vocês vieram não apenas para assinar papéis, mas para fazer um votos diante de Deus de que se amarão conforme a instrução do Senhor. E este livro traz pelo menos 5 passagens, chamadas passagens alegres, em que ele estimula isso. Essa é uma das passagens alegres, que ele inclusive inclui o casamento. Alegra-te, alegrar-se com a mulher que você casou, como ele diz aqui, alegrar-se com a mulher que você ama. É a fala dele. E veja, Salomão nos instrui a viver a vida que debaixo do sol é de fato sofrível, por causa dos pecados da humanidade e nossos pecados. Todos nós vamos ter momentos angustiosos nessa vida. E vocês certamente tiveram momentos angustiosos até chegar aqui. Mas com Deus, a esperança acende, cresce e não diminui nele. E com Deus, as oportunidades mínimas da vida de alegria têm que ser celebradas também para a honra e glória do Senhor, como diz Paulo. Tudo que a gente faz, comendo ou bebendo, devemos fazer para a glória de Deus. E vocês, como crentes, certamente querem que esse casamento seja para a glória de Deus. Então, essa é a instrução de Salomão. E nessa 5ª expressão de alegria do livro, ele traz exatamente isso. Que Deus concede bênçãos para que nós desfrutemos aqui essas bênçãos. Mas desfrute com muita alegria. E ele começa dizendo no versículo 7, portanto, vá, coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho. Pois Deus já se agradou do que você fez ou do que vocês fizeram. É um momento de festividade, um momento de celebração em que tem comida que une pessoas, que faz a gente se alegrar, porque é um momento de casamento. Na época de Jesus, o casamento durava uma semana. Fica imaginando o custo que era. E hoje, uma semana, e por isso que o vinho acabou e Jesus teve que providenciar na festa. Porque não seria legal. E ele fez isso, honrou a sua presença no casamento, Deus que criou o casamento, deu a oportunidade do seu filho iniciar o seu ministério no casamento. Então veja, pão e vinho.
Na Bíblia há muitas expressões de pão e vinho. Abraão foi recebido por Melquisedeque com pão e vinho. Pão e vinho é muito celebrado como a sustentação de Deus para a nossa alegria. Deus nos dá a condição de termos suprimentos prazerosos. Uma vida que Deus poderia dizer, olha, esses homens e mulheres são pecadores, deram as costas para mim, eu não vou dar prazer nenhum mais para eles, vou tirar deles aquilo que eu criei. Não, não, Deus dá a todo mundo, inclusive o texto de Salomão, no capítulo 9, fala que todos recebem, até santos, injustos, impuros. Gente que faz voto e gente que não faz voto, Deus está derramando as suas bênçãos. Em Mateus, o Senhor Jesus diz que ele derrama chuva sobre os bons e sobre os maus. Sol virá sobre os bons e sobre os maus. Deus é misericordioso, é bondoso. A bondade de Deus quer que a gente desfrute nesta vida sofrível por causa dos nossos pecados, que a gente desfrute desse momento de alegria, com muita vibração. Olha quanta coisa boa vem da comida, né? Quantos prazeres. Alguém diz que se Deus não quisesse que a gente tivesse prazeres, Ele não botaria em nosso paladar a sensação de se alimentar com diversidade e gostar dessa diversidade. A gente poderia simplesmente nutrir-se, enchendo a barriga somente para sustentação física. Não, mas tem prazer. A comida tem prazer. A bebida também tem prazer. E são muitas e diversas as bebidas que nos dão prazer. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus mostrando que Ele não nos abandonou em nosso pecado. Deus se volta para nós dizendo, estou aqui, olha o que eu estou dando para vocês. Momento de celebração, momento de satisfação, de prazer com a comida e a bebida. A outra grande bênção que Salomão também diz aqui, está na bênção de se alegrar em momentos como esse. Aqui eu estou vendo gente bonita. E mais bonito do que o normal, porque está todo mundo enfeitado, né? Botou a melhor roupa, perfume, melhor sapato, tudo no melhor. Vocês, então, estão lindos. Que é um momento de celebração, um momento de festividade. E o sábio, o pregador, diz assim, que as vestes sejam brancas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aqui, vestes brancas é que eles estavam acostumados à lida do dia, muito agropecuária, muito plantação também, fazia com que facilmente se sujassem, não tinha o asseio que nós temos, acesso a se limpar como nós temos hoje, eles não tinham. Então eles guardavam as roupas brancas, normalmente de linho, e a Bíblia fala muito disso em várias passagens, para os momentos festivos, quando o momento era de alegria, de comer bem, de beber bem, usava-se a melhor roupa e o melhor óleo cheiroso. Seria o Boticário da época, o Boticário, a Natura e outros tantos muito mais sofisticados. Esses são menos. Mas era o momento de se vestir bem, um momento festivo, e um momento também de estar cheiroso. Isso é alegria, é graça de Deus, celebração que Deus dá para vocês. E vocês, como crentes, devem aproveitar bastante isso. Aproveitar bastante. É o momento de celebrar junto com as famílias, é o momento de se alegrar pelas muitas bênçãos que o Senhor tem concedido a vocês. E por último, uma outra grande bênção que Salomão reporta aqui, Deus nos concede muitas bênçãos neste mundo caído, que é a bênção da felicidade do casamento. É uma felicidade. É uma coisa tão linda e tão maravilhosa que Deus usa o casamento como ilustração várias vezes. Nós temos um livro inteiro da Bíblia, Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, para celebrar a relação de um homem com a mulher. Jesus é descrito como noivo, a igreja noiva. Várias vezes essa imagem, essa figura do casamento, para ilustrar a relação que Deus tem com os homens, é colocada para a celebração. Como o texto de Isaías, o profeta comparou a alegria da salvação, que é indizível certamente, com a alegria de um noivo e de uma noiva que se enfeitam para o casamento. Tal é a graça de Deus. Veja que ele compara a alegria da salvação com a alegria do casamento. Que maravilha, que maravilha. E veja, temos muitas passagens que falam sobre o casamento. Deixe-me citar uma, e aqui
é a sua responsabilidade, Léo, que vai cair sobre você. Deuteronômio 24:5 diz assim: o homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e proverá felicidade à mulher que tomou. Já pensou se a gente tivesse no nosso país essa regra, você ficar 1 ano em casa, podendo dar felicidade a Yasmin? Não vai ter esse tempo todo, vai ter alguns dias, né? Alguns dias, claro. E durante o tempo que trabalhar, que estiver junto, construindo a casa, a família, terão muitos momentos de alegria. Muitos momentos de alegria que vocês devem aproveitar, porque isso é bênção de Deus. Deus criou a relação entre o homem e a mulher, e ele diz em Hebreus capítulo 13, verso 4, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, e o leito sem mácula. É digno de honra. Por isso que a gente celebra com tanta alegria este momento, que 2 jovens, tementes a Deus, como vocês, se chegam para receber a bênção do Senhor. É um momento de muita alegria. E eu espero que vocês possam desfrutar de todas essas alegrias, que são apenas figuras de outra alegria maior que a salvação. Lembra que nós começamos a abertura desse casamento com o texto de Isaías, que compara a bênção da salvação com a bênção do casamento? Pois bem, hoje vocês também ilustram um casamento muito maior, uma celebração muito maior, vestimentas também muito maior. Vamos lembrar só para encerrar. Cristo veio e ele se coloca como noivo da igreja. E ele promete que nós vamos ter um casamento para desfrutar na sua presença. As bodas do Cordeiro. Olha que coisa importante. Quando a igreja for toda reunida, quando este mundo passar, novos céus, nova terra chegar, estaremos com Jesus celebrando as bodas do Cordeiro. O casamento dele, que é o noivo, com a noiva. Que coisa maravilhosa. Então a alegria da salvação vai superar essa alegria de casamento, porque será plena, perfeita. Todas as coisas aqui passarão, tudo passará. Tudo. A outra coisa também que nós temos em Jesus é que não só as bodas do Cordeiro, mas também ele vai nos dar vestes novas, um novo nome, e vai nos ungir com óleo de alegria. Todos nós que experimentamos um pouco de Deus aqui, um pouco das graças de Deus como casamento, ele promete que ainda tem muito mais para experimentarmos nele, em Cristo Jesus, o Salvador. Portanto, permaneçam firmes. Se vocês chegaram aqui porque foram abençoados, porque creram em Deus, continue crendo para a vida eterna, que ele tem muito mais para vocês. Então, não desmotive. E por último, a ilustração do casamento. Jesus é o noivo. A igreja é a noiva. E como Jesus é como noivo? É um noivo que morre todos os dias por nós, a esposa, a sua igreja. É uma responsabilidade para você, Léo. Você tem que ficar velho e ela nova. Você tem que se desgastar e deixar ela sem mácula, sem ruga. Você vai ter que receber todos os pesos por amar a sua esposa. E amar é amar fidedignamente como Cristo amou a igreja. E você, Yasmin, tem que confiar na liderança do seu esposo, como a Cristo, submetendo-se a ele, ajudando, auxiliando. Você é auxiliadora, como a Bíblia diz, para que essa unidade do noivo com a noiva represente o casamento de Cristo com a igreja. Salomão termina dizendo, tudo, verso 10, tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-os conforme as suas forças. Ele está falando sobre este momento. Celebração, vestimentas alegres e o casamento. Faça com muita alegria este momento. E com toda a força. Eu sei que vocês se esforçaram muito e Deus está dando esse momento de muita alegria para vocês. Que o Senhor faça cumprir a palavra dele em vocês. Que vocês sejam realmente o símbolo do casamento de Cristo com a igreja, aplicando a palavra do Senhor em vossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tua palavra. Obrigado por este momento em que celebramos o casamento de Léo e Yasmin. Eles têm o desafio de viver todo o prazer da vida neste mundo caído que ainda podemos experimentar. Alegria como esse, muitas serão as alegrias em meio ao mundo caído.
Isso é prova de que o Senhor cuida de nós, o Senhor é bondoso para com toda a humanidade. E que eles vivam assim no temor do Senhor. Especialmente para testemunharem a relação no seu casamento de marido e mulher, a relação de Cristo com a igreja, que eles possam ser, de fato, cada um na sua função, o marido, amando a esposa, morrendo por ela, e a esposa sendo submissa ao marido e sendo auxiliadora fiel e idônea, Senhor. Ajude para que todos os propósitos que o Senhor criou para o casamento sejam realizados na vida de Leonardo e Yasmin, nossos queridos irmãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Leonardo e Yasmin, neste momento, nós vamos dar continuidade, já encerrando a cerimônia do casamento religioso. Nós temos símbolos da união quando duas pessoas se casam. Vocês trouxeram o símbolo do casamento de vocês? Vamos receber, então, esse momento. Foi Deus que me entregou de presente você. Eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus. Foi Deus numa oração que um dia eu pedi. Acorrentada em teus olhos me vi. Quando te vi pela primeira vez, foi Deus que me entregou de presente você. No teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Nesse momento, já com as alianças em mãos, nós vamos pedir a eles que façam os votos formais e depois eles têm declarações pessoais. Mas primeiro os votos formais. Então eu quero convidar os nossos irmãos a responderem afirmativamente as perguntas que eu vos farei neste momento solene. Estejam com as mãos unidas. Pode. Leonardo segura a aliança dela e ela segura. Ok. As mãos. Vocês podem quando quiser. Meus irmãos, meu irmão Leonardo pergunta a você: diante de Deus e destas testemunhas que recebestes perante o magistrado civil, a mulher que tendes pela mão, nossa irmã Yasmin, por vossa legítima esposa, sim? E agora prometeis diante de Deus dedicar-lhe amor, honrá-la e cuidar dela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade? Sim. E você, Yasmin? Declara também que, tendo diante de Deus e dessas testemunhas que recebeste perante o magistrado civil, ao homem que tendes pela mão, Leonardo, por vosso legítimo esposo, e agora promete diante de Deus amá-lo, honrá-lo, cuidar dele e ser-lhe submissa na alegria e na tristeza,
Na saúde, na doença, na prosperidade e na adversidade? Sim. Amém. Ouviremos agora a declaração de vocês. Depois vocês podem colocar aliança um no outro. Eu já chorei um bocado, né? Acho que todo mundo já percebeu. Ai, Jesus. Vamos lá. Eu gosto muito de falar, né? Acho que todo mundo sabe disso também. Mas vamos lá. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Acredito que não haveria frase melhor para começar a falar, a não ser essa. Porque, de fato, em todos esses anos, nós vimos a bondade de Deus no nosso relacionamento. E também no processo de organização do nosso casamento. Desde o primeiro dia até esse momento que nós estamos vivendo agora. E, de fato, é contemplar todo o cuidado de Deus em cada detalhe do que estamos vivendo. Ele realmente é bom. Viver esse dia de hoje é como se passasse um filme na minha cabeça. Eu lembro de 12 anos atrás, eu imaginando como é que seria meu casamento, com quem eu casaria. Aquele velho sonho de menina, né? E adolescente. Então, de fato, é viver um sonho. E quão bom é viver esse sonho com você. Na verdade, é um privilégio. De fato, é um privilégio dividir a vida com você. Meu amor, meu bem. Hoje, diante de Deus, da nossa família, dos nossos amigos, eu escolho você mais uma vez. Como sempre escolhi, desde o comecinho, lá em 2017. Cada oração que fizemos juntos, e não foram poucas, cada aventura que vivemos, nos mostrou que Deus sempre esteve escrevendo a nossa história. Prometo ser sua parceira em todos os momentos, nos dias de alegria, nas batalhas mais difíceis. Prometo te apoiar nos seus sonhos, porque acredito no homem incrível que você é. Quero rir das suas piadas, que são muitas, mesmo quando não forem tão engraçadas. E quero chorar com você quando for preciso. E que de fato você possa encontrar em mim paz e refúgio. Prometo te honrar, te respeitar, cuidar e ser sua auxiliadora. Te amar com base em Cristo, com paciência, perdão e entrega. Tenho orgulho do homem que você é e do seu amor por Cristo. Isso me deixa muito encantada. Que caminhemos juntos e com Ele, como tem sido desde o começo, e Ele no centro das nossas vidas. E que a nossa união e tudo que venhamos a estar fazendo daqui para frente seja somente para a honra e glória dEle. Hoje é apenas o começo de uma vida inteira. A partir de agora somos um, e ser um com você é uma verdadeira dádiva. Te amo, meu amor. Te amarei até meu último suspiro, ou até que Ele venha. Meu amor, hoje é o nosso dia, o dia em que nossas vidas se unem de forma eterna diante de Deus e das pessoas em que amamos. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por ter cruzado os nossos caminhos e colocado você em minha vida como a maior bênção que eu poderia receber depois da salvação. Lembro de cada detalhe da nossa história, das longas conversas no celular, o frio na barriga, da expectativa, a emoção de trilhar os nossos sonhos juntos, até mesmo do dia em que fomos falar com o pastor. Cada passo que dávamos nos aproximava mais desse grande dia. Guardo com carinho o primeiro aperto de mão, o primeiro abraço, o primeiro beijo. Com tudo isso, lembro do imenso amor que foi crescendo por cada momento vivido, e um amor tão grande que não podia permanecer dividido em dois corações. Por isso, diante de Deus, o nosso pilar, hoje nos unimos em uma só carne, em um só coração. Nesse momento, eu queria te dizer que eu te amo mais que as palavras podem expressar. Te amo demais, meu amor. Eles colocam agora aliança um no outro, confirmando assim o enlace matrimonial.
nesse momento final, e a pedido de Yasmin, ela pede que o seu pastor, que pastoreou ela há muito tempo, pastor Israel de Souza Oliveira, que viesse aqui à frente para fazer a oração final, a gratidão a Deus por este momento. E logo em seguida estaremos abençoando com a bênção nupcial. Leonardo, você é um homem de coragem. Você é uma bênção. Yasmin nós conhecemos com 4 anos de idade. Yasmin levou a mamãe e o papai para Cristo. Bênção de Deus. Eu me sinto muito honrado por estar aqui. E eu lembrei logo de um versículo bíblico quando você falou comigo. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. É uma honra diante de Deus poder orar por você casando. Que bênção! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu estou aqui com a minha esposa Márcia, ela está ali, companheira já há mais de 30 anos, e também com Isla e Israel, que são suas amigas e irmãs. Vamos orar em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos louvores, glórias e honras por tua bondade, por teu amor inefável, Deus, pelo cuidado que o Senhor, ó Deus, tem tido com cada um de nós, em especial por Leonardo, por Yasmin. Obrigado, Deus, porque o Senhor concedeu a estas vidas se encontrarem. Mas eu tenho uma convicção, porque o Senhor é o Deus onisciente. E antes que esses dois viessem ao mundo, o Senhor já estava marcando esse encontro. E para a glória do seu nome, eles se encontraram e aqui estão consolidando aquilo que o Senhor, ó Deus, mais preza, que é o casamento. Que o Senhor, ó Pai, esteja a cada dia lhes dando a sabedoria para que eles possam, Pai, amar um ao outro, Senhor. E como foi dito, o amor é crescente. Ele não tem limite no seu crescimento. Que o Senhor, ó Pai, possa lhes dar toda a condição de viver com intensidade o amor de Jesus. Porque se o amor de Jesus está presente, ali está presente a eterna alegria no viver. Para a glória do seu nome, nós agradecemos a Ti por este lindo casal e por todos os familiares que receberam essa bênção do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar todos nesse momento que fiquem em pé. Nós vamos então abençoar os nossos, o ministro do Evangelho que somos, abençoar o casamento de vocês. Leonardo e Yasmin, como ministro do Evangelho que somos,
perante a lei do país, perante Deus, diante de todos os votos que vocês fizeram, nós vos declaramos na condição de marido e mulher. Que Deus os abençoe com muitas e muitas alegrias como essa em vossas vidas. Que Deus possa ser glorificado hoje e para sempre na vida de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as santas, poderosas consolações do Espírito Santo de Deus façam de vocês pessoas alegres e felizes por estarem na presença de Deus Todo-Poderoso, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Agora vocês sabem o que tem que fazer. Amém. Bom, nós vamos agora ter um momento da saída. Depois que abençoar. Obrigado, pastor Israel. Deus abençoe. Nós teremos a saída das testemunhas, das daminhas, demoselle, pajem, florista, dos genitores e, por fim, dos noivos. Os noivos informam que vão cumprimentar as pessoas, suas mesas, quando estiverem, e vão fotografar também tudo isso, tá bom? Nós vamos ter a saída agora. Tem que estar mais... Se encontram